Está começando mais um episódio do podcast Liderança Transformadora, o podcast que vai ajudar você a exercer uma liderança muito mais organizada, produtiva e humanizada. O meu nome é Simone. Meu nome é Vinícius. E hoje nós vamos falar sobre comunicação na liderança, que é um dos temas super requisitados aqui nos nossos programas, nas nossas mentorias, que é, na verdade, um tema que envolve aí a nossa vida como um todo, mas o nosso foco hoje aqui é a comunicação na liderança. E hoje a gente tem um convidado super especial aqui no nosso podcast, que é o Theo Demoli, gerente de marketing da Checklist Fácil, e eu vou deixar aqui a apresentação por conta dele. Então, Theo, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e passo aí a palavra para você se apresentar. Fica à vontade. Boa, valeu, Simone. E aí, galera, beleza? Eu sou o Theo, faço parte aqui do time da Checklist Fácil, sou o gerente de marketing aqui. Em geral, eu acho que fazer um grande resumo da minha trajetória, eu sou de uma das vertentes da comunicação, sou formado em publicidade, fiz pós-graduação em marketing estratégico e acabei caindo nesse mundo da tecnologia. Então, do universo de tecnologia já são quase 10 anos. Eu comecei em 2014 a trabalhar dentro do setor de tecnologia, já trabalhava antes na parte de comunicação e estou aí esse ano, em setembro, completo 10 anos só de trabalhando com comunicação para áreas, para o segmento de tecnologia aí. E acho que hoje eu vim aqui muito para conversar com vocês sobre uma coisa que, para mim, são duas coisas vitais, na verdade, que é comunicação, que é de onde eu vim, a minha formação, o que eu sempre fiz para viver e foi da onde eu vim, mas também para falar de liderança, que é um assunto que é super importante para mim, e a gente vai conversando aqui, vai ficando mais claro aí as minhas experiências, mas são dois assuntos que são vitais aí em toda a minha trajetória, e a gente vai trocando ideia, e eu vou explicando para vocês como essas coisas se conectam em algum ponto, comunicação e liderança. Show de bola, Theo. Obrigadão por estar aqui com a gente hoje. Vou começar aqui, então, nossa listinha de perguntas, então esteja preparado. Começando aqui, acho que falando de forma um pouco mais ampla, né? Como que tu entende que a comunicação desempenha um papel na liderança das equipes, e se tu poderia compartilhar com a gente alguma experiência pessoal sobre isso, como que isso aconteceu para ti, o que tu teria para trazer de aprendizados também? Legal, legal. Acho que primeiro de tudo, assim, é o pessoal entender qual que é o conceito geral de comunicação. O conceito geral de comunicação é como se fosse uma arte de transmitir mensagem. Então, é resumido, é bem simples, mas é isso. Comunicação é transmitir mensagem. E tem algumas pessoas que falam também que comunicação é formato e conteúdo. Então, vocês vão me ouvir falar bastante disso ao longo dessa conversa, que comunicação é a arte de transmitir uma mensagem através de formato e conteúdo. Então, em geral, a comunicação ela pode ser resumida dessa forma. E principalmente no nosso dia a dia, enquanto liderança, assim, eu acho que ela tem um papel essencial, até porque estava assistindo até um vídeo ontem sobre isso, assim, no quanto muda o nosso trabalho de sair de contribuidor individual para sair para um papel de líder de outros contribuidores individuais. Então, a gente sai de um universo onde a gente entrega resultado através do nosso trabalho, e a gente passa a entregar resultado através, digamos assim, do trabalho de outras pessoas, do trabalho de outras mãos. Então, comunicação nesse meio do caminho é vital. Acho que a comunicação é a forma com que a gente faz, é o caminho que a gente tem para atingir o resultado que a gente precisa gerar com as nossas equipes, assim. Então, respondendo mais diretamente à pergunta de como a comunicação desempenha um papel importante ali para a liderança, eu acho que ela é essencial e ela é o meio que a gente tem para conseguir atingir os nossos objetivos com os times que a gente gere, assim. E até falando um pouco mais sobre experiência, assim, acho que a comunicação como um todo, para mim, ela acaba sendo uma vantagem por ser comunicador de formação. Então, para mim, isso é natural trazer a comunicação como ferramenta primária da minha caixinha de ferramentas. Então, quando chega o Theo Líder em algum lugar e abre a caixa de ferramenta, a primeira que eu pego vai ser sempre comunicação, porque é de onde eu vim, é o que eu fui formado, é o que eu aprendi a fazer. Então, num papel de liderança, eu acho que o lugar assim de trazer experiência do que eu mais uso no meu dia a dia, acho que tem muito a ver com lidar com nível de abstração. E trabalhando como gerente, por exemplo, você vai pegar a estratégia que vem lá da diretoria e ela vem num determinado nível de abstração e você precisa traduzir isso e passar para o teu time. Então, acho que das experiências que eu vivi, talvez a experiência que eu mais olhei e falei, cara, comunicação aqui é vital, é justamente esse momento.
onde você pega esse nível de abstração de uma estratégia que vem de um norte, que a empresa deu. Então, a empresa tem um grande objetivo, os diretores vão traduzir isso para um norte, e o time de gerentes ali, a liderança média, digamos assim, como a gente fala, é o time responsável por pegar esse nível de abstração e transformar em uma mensagem clara, em um norte claro para todos esses contribuidores que a gente tem na empresa como um todo, assim. Então, trazendo em nível de experiência, acho que essa é uma das experiências que eu tenho de ter passado algumas vezes por isso. Eu acho que é uma das experiências vitais, assim, que eu acho que comunicação ali é chave. Não tem como fazer algo sem usar a comunicação nesse meio, assim. Legal, tu comentou ali, num momento da tua transição de colaborador individual, né, para ser um líder, em algum momento de um líder de líderes, né, e acho que isso leva a gente para a segunda pergunta, que é como é que tu aborda isso com a tua equipe, né, a comunicação, e se existe alguma estratégia específica que tu usa para garantir que essa comunicação seja eficiente, seja eficaz, seja clara. E ainda como que tu busca melhorar essa comunicação ali com o teu time, né? Como é que tu está sempre buscando essa melhora? Legal. Acho que, de novo, né? Comunicação, eu sempre vou falar que ela é um meio de atingir algum lugar. Então, a gente tem que só sempre lembrar que ela vai ser um meio, ela não é um fim. Então, quando você vai usar isso com o time, dificilmente você vai usar a comunicação como algo final. Como algo que, eu vou usar essa skill e pronto, a comunicação vai bastar para resolver todos os meus problemas. E aqui eu gosto de trazer um exemplo que é misturar um pouco de liderança situacional com comunicação. Acho que é um caminho extremamente necessário. É um caminho que uma coisa, acho que uma coisa sem a outra, digamos assim, elas até funcionam, mas juntas elas têm um potencial maior. Por exemplo, quando eu vou passar uma mensagem, geralmente eu tenho que estar preocupado com quem vai receber essa mensagem. E acho que é nesse momento que a liderança situacional ela se encaixa. E o que é liderança situacional nesse contexto? É você conseguir entender como liderar determinados grupos do seu time, ou até determinadas pessoas, de acordo com o contexto que elas estão vivendo, ou que elas têm enquanto colaboradoras individuais ali do time e tudo mais. Então, no momento que você consegue ajustar e entender que naquele momento eu preciso ser esse líder para essa pessoa, e eu vou lá e pego a minha comunicação e adapto e ajusto para esse caminho, eu acho que ali a gente começa a virar o jogo. Então, trazendo até um exemplo prático disso, acho que esse é o primeiro exemplo prático que eu posso trazer assim, que é misturar a liderança situacional e a comunicação juntas para criar uma comunicação segmentada, entre aspas, ali, e conseguir passar a mensagem que eu preciso passar. Outros dois exemplos que eu posso trazer, um é um que de vez em quando eu sou meio chato ali com o time, que eu fico reforçando isso, que é a criação de consenso. Eu não escuto muito falar disso por aí, mas acho que o conceito vocês vão pegar, assim, que é quando eu preciso passar uma mensagem para o time, às vezes eu vou passar essa mensagem, mas existe o risco dessa mensagem, não é que ela seja esquecida, mas é que se eu não reforço ela, a chance que eu tenho dessa mensagem ficando no tempo, ela é muito grande. Então, eu gosto de trabalhar numa criação de consenso. Então, eu vou passar essa mensagem, eu vou garantir que algumas pessoas comprem essa mensagem ali que eu trouxe, e eu vou garantir o reforço dessa mensagem com consistência e garantir também que várias pessoas vão seguindo nesse mesmo caminho e entendam essa mensagem. Então, no final do dia, quando chegar alguém para entender algo, ou entrar no time, ou alguém que esteja em dúvida de alguma coisa, não necessariamente vai ser o Theo que vai precisar passar essa mensagem. Eu tenho um consenso, todo mundo entendeu. Todas as pessoas ao nosso redor já entenderam que aquele é o norte, que aquele é o objetivo, que aquele é o caminho que a gente deve seguir. Então, a gente vai tirando as dependências de comunicação. A gente vai tirando aquele papel de, pô, se o Theo não estiver aqui, isso não vai acontecer. Ou se o nosso líder não estiver aqui, essa comunicação não será passada. Então, quando eu vou criando esse consenso, eu crio uma rede de comunicação que passa a mensagem e que leva ela adiante, assim. E por fim, não menos importante, que eu falei que tinha outros dois, eu acho que é comunicação de objetivo, assim. Eu costumo falar para o time que eu não quero que as pessoas olhem para mim e perguntem o que elas têm que fazer. O meu objetivo enquanto líder é fazer com que elas olhem para mim e entendam para onde elas têm que ir. Só que isso demora. Isso tem um esforço envolvido. Isso demora, isso não é algo que acontece do nada. Isso demanda criação de consenso, isso demanda clareza, isso demanda muita coisa. Isso demanda vários pontos, mas que é recompensador. No momento que você consegue comunicar os objetivos e deixar claro para todo mundo esses objetivos, você tem um time muito mais engajado e com o potencial de chegar
muito mais longe, assim. Até tem aquela frase clichê, né? Mais importante que a velocidade é a direção, né? Se a direção tá clara, talvez a velocidade não importe tanto, até porque se você estiver indo para o lado errado, você pode ser o mais rápido do mundo, você só vai chegar mais rápido de cara na parede, assim. Então, às vezes, você ter objetivos bem setados e comunicar isso da maneira ideal faz com que o time consiga trabalhar muito melhor e de uma maneira muito mais constante e atinja melhores resultados, assim. Então, acho que eu consegui tentar aqui tangibilizar para vocês, assim, como eu trabalho isso no dia a dia e como eu levo isso para a equipe, assim. Vini, só me permite aqui um comentário. Quando você trouxe, Theo, essa questão, né, da junção da comunicação com a liderança situacional, é uma coisa que eu acho que é uma combinação muito bacana, porque a gente sempre fala aqui nas nossas conversas, né, sobre o dia a dia e como fazer isso, porque, assim, a gente tem numa equipe, digamos assim, eu tenho uma equipe de 10 pessoas. A minha comunicação, ela acontece de uma maneira, só que ela não vai atingir as pessoas da mesma maneira, para todo mundo igual, né? A gente tem pessoas que têm uma vivência diferente, que têm crenças diferentes, que têm uma mentalidade diferente, e o líder, assim como ele precisa usar a liderança situacional, né, a favor dele, não tem um estilo de liderança que seja o melhor, nem o pior, né? Eu acho que a liderança situacional é que resume muito bem isso. A comunicação é assim também, né? Porque, afinal de contas, a comunicação ela termina quando o outro entendeu o que eu queria dizer, né? Não termina quando eu digo alguma coisa, quando eu dou uma instrução. Eu preciso saber que a mensagem chegou lá e chegou do jeito que ela tinha que chegar. Então, né? É nesse momento que termina. E aí, a gente precisa afiar o machado, né? O líder precisa afiar o machado o tempo inteiro para saber como abordar a comunicação com cada pessoa da equipe, né? Claro que a gente tem uma oratória ali que a gente utiliza, né? Que é o nosso estilo, que faz parte das ferramentas que a gente tem, mas é importante a gente sempre trazer isso, né? De que a gente precisa entender que cada pessoa que está ali no nosso time tem as suas ferramentas também de compreensão daquela comunicação. A gente precisa saber adaptar muito bem isso, né? Em cada situação e com cada pessoa. Então, achei bem legal também esse conceito que você trouxe do consenso, né? Que aí né? A gente vai multiplicando com menos esforço aquilo que a gente precisa, né? Enquanto você estava falando, até só para corroborar ali com a Simone, eu costumo falar que nem todo mundo sabe lidar com todo tipo de informação. E aqui eu não estou querendo criar nenhum tipo de menosprezo ou querendo diminuir nenhum tipo de profissional ou não. Mas é que cada pessoa vai reagir diferente com uma informação que ela receber, dependendo do contexto que ela está vivendo, o que está acontecendo no trabalho, ou o que ela já viu, o que ela já experienciou em todo o caminho. E acho que tu citou um ponto que é crucial aqui, Simone, que é o emissor da mensagem tem que estar preocupado em como essa mensagem vai bater do outro lado. Às vezes a gente tem aquela ausência de responsabilidade de falar, não, mas eu comuniquei, mas eu falei. Tá, você fez a primeira parte desse trabalho, você começou ele. Você precisa garantir que chegue do outro lado da melhor forma possível, e às vezes não vai chegar. E eu acho que o desafio da comunicação está aí. Acho que se tem um motivo pelo qual existem os profissionais de comunicação, é por isso. É justamente porque nem toda mensagem chega da forma que tem que chegar, e nós somos os especialistas em fazer a mensagem chegar do jeito que ela tem que chegar, assim. Mas é super importante esse conceito que você trouxe de se preocupar com quem está do outro lado reagindo à informação que você está mandando, assim, sabe? É vital pensar nisso quando se vai falar algo, comunicar algo, passar qualquer tipo de mensagem. Eu gostei bastante também desse conceito do consenso, porque ele direciona a gente a começar a desatar os nós da dependência do time e da presença daquele líder, daquele gestor, né? Que é algo que a gente constantemente fala aqui, né, Simone? De se tu consegue construir uma boa equipe, tu tem uma boa liderança, um norte bem claro, se tu se ausentar em algum momento, se tu for tu pode tirar férias, não precisa ser aquele caos, né, que tu tem que estar toda hora microgerenciando, com super atenção em tudo que está acontecendo. Não, se tu se ausentar, tu sabe que o teu time vai estar olhando ainda para aquele norte e os combinados se mantêm. Então eu gostei bastante disso, Theo, que tu trouxe ali sobre o consenso, porque ele começa a desatar esse nó dessa dependência sobre a liderança nesse aspecto dos combinados, né, do que foi direcionado. Muito bom. E aproveitando ainda essa linha de comunicação com a equipe,
Quais foram os maiores desafios assim que tu enfrentou, seja com a tua equipe, ou até mesmo com pares, ou com líderes, outros líderes superiores? Se tu pudesse trazer para a gente algum exemplo, algum caso aí, e como que tu acabou superando esse desafio? Legal, aqui a gente vai começar a entrar num tema que acho que é o mais polêmico aqui, né? Que é aquela velha frase clichê, né? Ah, nossa empresa tem um grande problema de comunicação. A gente direto esbarra nisso, assim, da galera falando, não, a gente tem um baita problema aqui na empresa, que é o problema de comunicação. Então a gente escuta isso com uma certa recorrência, assim, e aqui eu até falei assim, vou pedir permissão para vocês para ser polêmico, assim, que o que eu gosto de dizer é que nem toda empresa tem um problema de comunicação, tá? Não estou dizendo que isso não exista, eu acho que isso existe, mas talvez esteja em outro lugar. A gente tem o costume de colocar na comunicação uma responsabilidade que às vezes não é dela. De novo, a comunicação ela é formato e conteúdo. Ela é a forma com que você passa e o conteúdo que você está transmitindo. Só que às vezes o problema está no conteúdo. Ou seja, a comunicação ela só está transmitindo algo que já existe. Assim. Então, se eu tenho um problema na minha empresa, se eu tenho uma outra disfunção na empresa que já vem acontecendo, eu vou transmitir uma disfunção, eu vou transmitir um problema, mas eu tenho a tendência a não projetar no problema, eu vou projetar na comunicação, que foi a última coisa que esbarrou em mim, foi a última coisa que bateu em mim. Então, será que o problema está nessa comunicação? Será que ele nasceu na comunicação ou ele já nasceu antes, dentro de uma disfunção, e aí ele foi comunicado da forma errada, e daí a gente virou um grande problema também de comunicação, mas de algo que já nasceu errado, assim. Então, aí, eu, até citando exemplos, assim, poxa, eu tenho um time desengajado, e daí são coisas que a gente vê no dia a dia acontecer com vários líderes, e outra, né, vamos ser sinceros e abertos aqui, você não vai ter 100% do time engajado 100% do tempo. As pessoas passam por fases, os times passam por fases, você até tem ali teorias e livros, ali a literatura que mostra que os times têm fases, onde eles vão passando por uma fase de performance, uma fase de formação, uma fase de storming ali, que tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, se eu tenho um time desengajado e eles estão demonstrando esse desengajamento, o que você espera que eles comuniquem quando eles vão levar para fora? Se eu tenho um ambiente tóxico, e até aqui estou fazendo o jabá do último episódio, ali, que vocês falaram sobre liderança tóxica e tudo mais, se eu tenho um ambiente tóxico, o que eu espero que esse time comunique para fora, quando esse time estiver interagindo com outros times? Então percebe que o problema não está na comunicação. E eu tenho certeza que o pessoal vai chegar e vai culpar. Nossa, aquele time se comunica muito mal. Olha só o jeito que eles falam. Eles são tóxicos. Mas, gente, será que o problema é o time que é tóxico, que as pessoas são tóxicas ali? Ou esse ambiente já estava infectado, digamos assim, por esse problema? E eu só projetei o que já estava acontecendo ali na minha comunicação. Então, é difícil você colocar o problema no meio. Porque a comunicação ela é o meio, ela não é o começo e ela, na maioria das vezes, ela não é o fim. Então, eu estou colocando a culpa no meio do caminho porque é o veículo que a informação chegou em mim. E eu estou esquecendo de tratar o real problema. Assim. Então, quando tu traz a pergunta, assim, como é que a gente supera isso? Assim, como é que a gente vai para esse lado? Eu acho que o primeiro de tudo é tentar atacar a causa raiz, que foi a maioria das coisas que eu fiz na minha vida. Assim. Então, claro, tentando trazer algum nível de experiência sem expor ninguém, mas, por exemplo, existia um problema, um dos times que eu trabalhei tinha um problema danado entre marketing e algumas pessoas ali na tratativa com o time de CS, por exemplo. E aí eu comecei a acompanhar a comunicação do time e eu comecei a olhar, eu comecei a pedir para estar em cópia dos e-mails. Nada demais. Quando for mandar um e-mail para outra área, que a gente sempre tem aquele problema, me coloque em cópia, eu quero acompanhar o que estava acontecendo. E daí eu comecei a ver que as comunicações eram extremamente diretas, nada cordiais, muitas vezes até duras, e sem o mínimo de empatia naquela comunicação. Mas é um e-mail, tem que ser mais direto e reto, a gente tem que resolver nossos problemas. Sim, quando você está mandando um e-mail para o teu colega que vocês têm um ótimo relacionamento, que vocês se dão super bem, que a comunicação já é criada em outros canais e que está tudo certo, você pode ser direto, reto, às vezes até parece, entre aspas, né, sendo ríspido ali, mais direto, não vai ter problema. Ele vai entender, ele não vai te interpretar mal, ele vai saber o que está acontecendo de maneira geral. Você não vai ter esse problema. Porém, quando você está trabalhando com um time que já tem, de certa forma, uma comunicação delicada,
Se você não se preocupar com a mensagem que você está enviando, você vai ter um problema. E aí eu estou trazendo um exemplo bem simples aqui, nada muito complexo, que eu comecei a ajudar o time a elaborar essa comunicação com as outras áreas. Ah, tá, mas você estava ajudando o time a elaborar e-mail, nossa, que negócio pequeno e tudo mais. Não, gente, eu estou ajudando um time a construir uma relação com outro time. Ah, eu olhava para todos os e-mails? Óbvio que não. Mas eu comecei a criar esse consenso, sabe? Ó, gente, quando a gente estiver conversando com aquele time, vamos tentar ser um pouco mais cordial, vamos entender que do outro lado essa relação já tem um nível de desgaste e vamos tentar se colocar cada vez mais à disposição. Olha, a gente está pedindo isso aqui, a gente precisa disso aqui, mas se vocês precisarem de algo, eu estou aqui, tá? Se não entender alguma coisa no e-mail, eu fico à disposição. Às vezes é isso, sabe? Às vezes é mandar uma mensagem e falar assim, olha, eu estou aqui. Se você precisar de mim, se você não compreendeu algo, se faltou alguma coisa, eu estou à tua disposição. Então, de novo, estou trazendo um exemplo muito simples aqui de tudo que acontece, de coisas do nosso dia a dia, mas acho que a gente tem que se preocupar sempre com aquilo que até a Simone falou lá atrás, quem vai receber essa mensagem? Qual o contexto da pessoa que está recebendo essa mensagem? Será que ela vai ler a tua mensagem da mesma forma com que você enviou? E principalmente no mundo onde a gente está falando de comunicação assíncrona, a gente está falando de muito Teams, muito chat, muito Slack, muito e-mail, não tem, gente, como controlar exatamente como a outra pessoa vai receber. Vai depender do momento que ela está na hora. Se ela acabou de sair de uma reunião estressante e ela viu uma mensagem mais direta tua, ela vai ler isso como se tu estivesse passando um feedback negativo para ela naquele e-mail. Então, tentar se comunicar sempre da melhor forma, se preocupando com quem vai receber, mesmo que seja nas pequenas coisas, eu acho que é o caminho ideal, assim. Mas, de novo, só para reforçar que eu fui longe e voltando, assim. Acho que o primeiro ponto é entender a causa raiz, então, trazendo para dentro do meu exemplo. Por que o time se comunicava de maneira mais direta e ríspida? Ah, porque havia um problema no relacionamento entre as áreas. Opa, então deixa eu melhorar esse relacionamento entre as áreas para isso não refletir na comunicação. Mas vamos supor que o problema vamos supor que não existisse esse problema de relacionamento e que fosse mais uma questão de comunicação mesmo. Aí a gente volta para aquele ponto que eu trouxe sobre formato e conteúdo. Então, será que a gente está usando o formato certo? Será que o conteúdo da nossa mensagem é o ideal? Será que a gente está transmitindo exatamente o que a gente quer transmitir? Então, só para não parecer que o problema nunca está na comunicação. Às vezes está. Só que de tudo que eu vivi na minha carreira, a maioria das vezes o problema tinha uma causa raiz, que estava antes da comunicação, e a comunicação ela só refletia o que já acontecia dentro daquela empresa ou dentro daquela interação. Assim. Que bacana, Théo, que você trouxe essa questão aí de olhar para a causa raiz, né? A gente tende a olhar para aquilo que aparece mais, né? Assim, então, eu deixo a causa raiz lá, eu jogo para baixo do tapete, o que está aparecendo aqui no final das contas, né? É ali que eu vou direcionar o meu olhar, e daí muitas vezes é nesse momento que eu erro, né? E quando você traz ali a questão da comunicação e esse exemplo que você trouxe do relacionamento ali com os times e como você escreve um e-mail, a gente até falou sobre isso agora há pouco, né, Vini? O como ele importa muito, né? Porque assim, muitas vezes na nossa liderança, a gente vai precisar ter uma conversa mais difícil com o liderado, a gente vai precisar corrigir alguma coisa, a gente às vezes vai ter que dar um feedback mais duro, isso faz parte da liderança, né? Por mais que a gente se esforce, a gente trabalhe incansavelmente para ter uma liderança mais humanizada, algo que, né, ser aquele líder, o líder situacional, o líder que sabe se colocar, a gente vai ter os momentos de crise, a gente vai ter aquela pessoa que, às vezes, você vai ter que dar um puxão de orelha, isso faz parte da liderança, a gente não pode nunca imaginar que isso não vai acontecer. Mas aí, nesse momento, dependendo de como você se coloca diante da situação e de como você fala com essa pessoa, você pode falar tudo para ela, né? Você pode falar o que você precisa de fato falar para ela e, às vezes, até falando, às vezes, coisas mais duras. Eu já passei por situações em que eu tive que ter uma conversa muito difícil com uma supervisora da empresa e eu precisava falar para ela algumas coisas bem críticas que estavam acontecendo e a gente conversou sem que eu alterasse o meu tom de voz, porque a gente não precisa mudar, né? A gente não precisa se exaltar numa conversa para conseguir passar para a pessoa, né? Então, o como, ele é muito importante, né? Então, você pode falar tudo o que você precisa, da maneira correta,
tá tudo certo, né? Então, assim, o que acontece muito é que as pessoas se deixam levar, muitas vezes, pela emoção, pela situação, pelo desafio que está envolvido ali, e aí se atropela na hora de que vai comunicar, né? Aí usa um tom de voz que não é adequado, né, usa expressões que não são bacanas, aí a pessoa, nos primeiros segundos ali, ela já rebateu de volta tudo aquilo que você estava querendo falar e nada vai entrar bem para ela, né? Então tem esse desafio aí também, né? É justamente aquilo que a gente conversou, é a questão do formato, né? Tu tá me dizendo agora que o formato que tu passou a mensagem foi um formato mais brando, foi um formato mais direto, e inclusive tem aquele estigma, né? Apesar de eu não, sendo sincero, apesar de eu não gostar dessa coisa do liderança humanizada ou não humanizada, que para mim toda liderança deveria ser humanizada, até porque a gente trabalha com seres humanos, então deveria ser assim sempre, né? Apesar de que eu sei que não é, mas trazendo isso para o jogo, toda vez que a gente vai passar uma mensagem, eu costumo dizer que para passar feedback eu não preciso criar climão. Eu não preciso entrar numa sala, deixar meia luz, meio poderoso chefão e passar um feedback negativo. Não precisa desse formato, assim, você não precisa criar esse formato. Eu não estou dizendo que é errado criar, até porque tem pessoas que precisam desse... Eu não quero usar a palavra teatro, mas precisam dessa determinada encenação para conseguir falar o que quer falar e faz parte. Mas eu costumo levar sempre para um lado de franqueza, assim. E até tem um ponto que eu não citei, acho que na tua fala eu lembrei disso, e é muito legal ter lembrado, que é quando você consegue criar um ambiente de confiança com as pessoas, a tua facilidade para falar sobre qualquer problema é muito maior. Então, boa parte do trabalho que eu tento fazer com o meu time é tentar criar um ambiente de confiança que me permita chegar para alguém e falar assim, olha, não tá legal. Mas isso não quer dizer que o mundo acabou, não é uma terra arrasada, não quer dizer que todo o resto está errado. Mas me dá a liberdade para poder chegar e pontuar o que não está no caminho e a gente trabalhar juntos para fazer algo diferente. Porque pensa que quando a gente não tem esse ambiente de confiança, a chance que isso tem de virar uma bola de neve negativa, da pessoa sair hoje em dia, né, da chamada ali contigo pensando, meu Deus, a Simone não gostou de tudo que eu fiz, meu trabalho está horrível, eu vou ser demitido amanhã, o que está acontecendo? Mas quando eu tenho um ambiente de confiança, a pessoa às vezes pode até verbalizar, tá, mas olha só, qual a gravidade disso? Qual a gravidade do que aconteceu? E a gente vai trocar uma ideia franca, sabe? A gente vai conseguir trocar da melhor maneira possível para garantir duas coisas. De um lado, que a gente não tem que a gente não vai perder a motivação dessa pessoa, que a gente não vai perder esse profissional, mas do outro lado também a gente vai garantir que a mensagem chegue. Porque quanto com mais clareza eu levar a mensagem, quanto melhor for a maneira que eu vou levar isso, a chance que tem da pessoa compreender do outro lado é muito maior. E eu vou ter isso, eu vou ter mais essa naturalidade, eu vou ter essa habilidade maior se eu estiver falando com alguém que confia em mim e que eu também confio. E, de novo, né, gente, eu não estou querendo criar uma utopia em que a confiança tem que ser extrema e que todo mundo tem que fazer aquele exercício de se jogar para trás e com confiança plena em todo mundo. Não, gente, os seres humanos por si só não são treinados a confiar em qualquer pessoa, confiar em todo mundo. É difícil, inclusive, criar relações de confiança, relações verdadeiras, né, de confiança, mas a gente tem que ir criando esse ambiente, sabe? A gente tem que colocar confiança em pauta. A gente tem que começar a botar isso dentro do jogo para que quando a gente precise, a gente consiga usar desse capital de confiança, digamos assim, né? Para poder gastar esse capital e óbvio, né? Não é um monolito, né? Não está lá e vai ficar para sempre. Confiança necessita manutenção. Então, se você der a manutenção correta, acho que isso ajuda, inclusive, no que você falou, assim, Simone, de trazer as coisas de maneira mais aberta, de maneira mais clara, sem causar nenhum tipo de impacto, ou sem você precisar usar nenhum outro formato de comunicação que não seja aquele que você não quer usar. Assim. Muito bom. Então, comunicação é formato e conteúdo. Eu aprendi já, tá fechado, formato e conteúdo. Falando de formato e conteúdo, então, qual que é o papel desse formato e conteúdo, a importância, né, disso na comunicação, quando tu vai delegar, vai trazer algum job para o teu liderado, quando tu vai passar um feedback, autopromover ali aquela escutativa, como que tu vê o papel dessa comunicação e a importância dela? Boa. Acho que esses exemplos que tu deu, assim,
é comunicação pura, na verdade, assim, sendo bem direto e objetivo. Quando a gente está falando de delegar, por exemplo, como é que você delega algo para alguém sem se comunicar com a pessoa? Não tem como. Você vai ter que escrever alguma coisa, vai ter que falar com a pessoa, não tem como, sei lá, o universo, eu tenho uma demanda e o universo vai se encarregar da pessoa ficar sabendo, assim. Não existe isso, assim. Você vai ter que se comunicar. E a qualidade com que você delega está diretamente ligada à qualidade da tua comunicação. Isso, inclusive, acaba impactando em termos de resultado. Se você delegar algo errado, a chance que aquilo tem de ser feito errado, né, é gigantesca. Então, até para... Acho que nem precisa se alongar tanto nisso. Eu acho que a parte de delegar comunicação é vital. De novo, é um meio. Afinal, se você delega uma tarefa, o fim disso é a tarefa, mas a comunicação ela é o único caminho, na verdade, viável para fazer com que a gente consiga delegar algo. Assim. Quando a gente está falando de feedback, a mesma coisa. É a forma com que você comunica para a pessoa. Inclusive, dependendo da tua comunicação, o feedback pode ser completamente torto, pode ir para caminhos totalmente opostos. Acho que o exemplo que a Simone acabou de trazer sobre o formato, a forma com que ela levou essa mensagem ali para a supervisora, que ela tinha que passar essa mensagem, não foi legal, não tá legal. Dependendo de como ela leva essa mensagem, a interpretação poderia ser completamente diferente. E às vezes, isso é bom até falar, né, do estigma, às vezes da liderança humanizada, que a gente acabou de falar disso um pouco. Às vezes, pela gente levar uma mensagem de maneira mais branda, de uma maneira até mais direta, as pessoas interpretam que não é tão grave. Porque existe esse conceito antigo nosso que, se meu chefe estiver bravo, ele vai brigar comigo, ele vai gritar comigo. Se ele falou calmo comigo, então não era nenhum problema. Gente, 2024, acho que eu sei que em muitos ambientes isso ainda existe, até porque existem ambientes tóxicos, mas ninguém precisa gritar com você, ninguém precisa agir de maneira ríspida, ninguém precisa agir com falta de respeito para a gente entender o nível de gravidade das coisas. Assim. As pessoas às vezes vão te passar mensagens super diretas e super importantes com nível de gravidade muito alto, de maneira tranquila e num formato da mesma forma que a gente está conversando aqui. É óbvio que quem está passando a mensagem precisa garantir que a mensagem tenha chego no peso que ela tem que chegar. Eu tenho que garantir que a mensagem bateu lá da forma com que ela precisava bater e até gerar o senso de urgência ou gerar o impacto que ela precisa gerar. Então, não muda o fato do comunicador ter que levar essa mensagem com um nível de preocupação. Então, voltando ali para o ponto do feedback, quando a gente vai passar um feedback para alguém, quando a gente vai levar algo que é como se fosse uma avaliação de tudo que aconteceu e passar para a pessoa esse status, a comunicação ela vai setar muito o tom de como isso vai ser interpretado. E, de fato, a gente precisa se preocupar bastante com esse formato, porque a gente tem que entender também que, apesar da gente não ir para o extremo de eu vou gritar com a pessoa, Não, a gente não vai mais para esse extremo. Mas também você não vai passar uma mensagem séria sorrindo. Tem um tom para as coisas. A gente tem ali um código que a gente tem que seguir nessa comunicação, que não dá também para falar de algumas coisas sérias ou algumas coisas com um nível que tem um certo nível de gravidade e levar num tom inadequado. Então, tem que se considerar muito isso. O tom da mensagem, ele faz parte do formato e você tem que adequar isso e com certeza isso vai impactar diretamente no feedback que você vai dar. Então, o feedback em si, ele é como se fosse um formato de comunicação, ele é um formato de como você leva para a pessoa um status de tudo que aconteceu ou passa para a pessoa para mostrar para ela, você traz clareza para ela do que aconteceu e os impactos que isso gerou. E aí, o último ponto ali até que você trouxe, que é a capacidade de promover a escutativa, e eu gostei até de ter deixado isso por último, porque depois isso quase que abre uma nova vertente, que é aquela provocação que comunicação não é só falar. Comunicação é saber escutar também. E tem muita gente que acha que comunicação é só emitir mensagem, que comunicação não é receber essa mensagem. E sim, você tem que saber receber essa mensagem. Você tem que conseguir captar essa informação, você tem que estar preocupado em escutar essa informação. Escuta ativa, para mim, é outro conceito que, na minha visão, até sendo bem pragmático, nem deveria existir, porque ou você escuta ou você não escuta. Não tem uma escuta ativa e uma escuta não ativa, né? Parece que você está escutando e não está prestando atenção. Você deveria, ou você escutou e prestou atenção, ou você não escutou. Escutei meio que de longe, meio de relance. Então, assim, o papel da escutativa na comunicação
faz parte da comunicação, até porque receber a comunicação também é uma responsabilidade. A gente acaba, claro, levando muito da responsabilidade da comunicação para o emissor da mensagem, só que quem está recebendo também tem sua parcela ali nesse meio. Nem sempre a responsabilidade da comunicação vai estar só no emissor. Então, a gente precisa levar isso em consideração também na hora de fazer uma avaliação dessa comunicação como um todo. Mas o resumo da ópera, assim, no fim do dia, para delegar, para dar feedback, para promover a escutativa, eu acho que comunicação é vital. Na verdade, é a essência de todos esses pontos que você trouxe, assim. Theo, eu queria fazer um comentário aqui que eu acho que para mim é algo que você falou que resume muito bem o que é o papel de uma liderança, porque assim, é que nem você disse, né? A gente tem muitos estigmas e muitas ferramentas e nomes bonitos e, né, é liderança humanizada, é escutativa, é isso, é aquilo, a gente tem, né, feedback tem trocentos tipos de feedback, então quando a gente parte para essa área, a gente vê muita coisa. Mas no final das contas, assim, a minha experiência me mostrou que quanto mais você cria essa confiança e um relacionamento onde você conhece as pessoas da sua equipe, menos você precisa lançar mão de tudo isso, né? Porque, assim, quando você tem um relacionamento íntegro e estreito com a tua equipe, as coisas fluem muito melhor sem que você tenha que ficar se preocupando com esse monte de coisas que você tem que aplicar. Porque a gente aprende, né? A gente aprende muita coisa dentro do universo da liderança. Então, quando eu penso nessa questão que você trouxe e da própria comunicação, né? Se eu me dedico, se eu dedico uma parte do meu tempo, e a gente também estava falando sobre isso, né, Vini, antes da nossa gravação aqui. Se eu me dedico parte do meu tempo para conhecer as pessoas, para me relacionar com elas, da mesma maneira que eu faço na minha vida, porque pensa só, quando eu começo a me relacionar com uma pessoa, estou namorando uma pessoa, eu dedico tempo para conhecer essa pessoa, eu começo a ver como ela se comporta, como que ela fala, quando eu falo como que ela reage, quando eu falo de um outro jeito, como que ela reage, a gente vai fazendo essa troca. Daí com filhos, né? Eu tenho um filho e a gente vê famílias que têm mais de um filho, cada um tem a sua personalidade. A comunicação dos pais, ela é diferente. Com um filho eu falo de um jeitinho, o outro eu posso ser mais reto e mais direto, que não tem problema, o outro já não recebe muito bem quando eu sou assim, por causa da personalidade. A gente tem essa dedicação na nossa vida com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Na liderança é a mesma coisa. Por que eu não vou fazer isso com as pessoas do meu time? Só que ainda eu acho que muita gente não entendeu o poder disso, porque se eu invisto tempo para construir esse tipo de relacionamento, eu gasto muito menos tempo com essas outras coisas, né? Então, assim, seria muito mais fácil se as pessoas entendessem o poder disso, né? Porque daí, assim, eu não preciso ficar pisando em ovos cada vez que eu tenho que falar uma coisa com as pessoas, porque é que nem você disse, né? De um lado eu tenho um líder muito bonzinho, que é aquele, né, porque ele é queridinho e tal. Daí, às vezes, a equipe não respeita porque ele é muito bonzinho. De um outro, eu posso ter um líder aqui muito mandão, que daí com ele é ferro e fogo. Daí também não é, né, aí vira aquela coisa tóxica. Então, eu tô no meio aqui, né, eu preciso navegar nesses dois universos em cada momento, em cada situação, e eu preciso que as pessoas entendam o senso de criticidade e de urgência, mesmo quando eu estou falando da forma com que eu falo quando eu estou fazendo uma comemoração, por exemplo, né? Eu não preciso ficar me transformando numa outra pessoa vestindo uma roupa de durão agora eu vou vestir a roupa da líder boazinha, né? Então, eu acho que investir na relação com as pessoas é o que mais traz resultados, assim, pelo menos em tudo que eu já vi, naquilo que eu vivi com equipe, para mim, assim, resume tudo. Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim isso grita sempre quando eu começo a ver essa montoeira de conceitos que a gente tem dentro da liderança, né? Eu estou completamente de acordo com você. Pode falar, até? Não, pode seguir, Vini, pode seguir. Eu ia trazer aqui que a gente até conversou isso num episódio sobre... A gente falou até agora, né, sobre confiança, né, e que ela é a base das relações humanas, né, e a partir do momento que tu trabalha isso dentro dos teus times,
a gente vai gerando essa conexão que a Simone está trazendo. E aí tudo fica muito mais orgânico e natural, né? A gente não precisa, como ela disse, trazer aquele aparato de ferramentas para, não, aqui eu tenho que tratar dessa forma, aqui, como disse o Theo, eu tenho que botar essa vestimenta do líder mais durão ou mais bonzinho. Então, acho que grande parte do segredo da comunicação, que é essa questão ali do formato e conteúdo, qual que é o segredo por trás? Tu conhecer bem as pessoas, se tu tiver boas relações, se tu gerar essa conexão, se tu tiver confiança, as coisas tendem a fluir melhor, né? E aqui, acho que numa posição mais de aprendiz, né, hoje nesse episódio aqui, e exercitando a minha escutativa, eu fico pensando aqui, pensando nos líderes iniciantes, assim, né, aqueles que ou pretendem, buscam, né, uma carreira numa posição de liderança, ou que até mesmo estão enfrentando algum desafio, né, alguma dificuldade com comunicação em ser entendido ou em passar essa mensagem, né? Quais os conselhos que tu tem para ajudar essa pessoa a melhorar nessa área aí? Boa. A gente até estava conversando antes aqui de começar a gravação sobre esse desafio de sentar na cadeira no primeiro dia e falar assim, e aí? E agora? Fui promovido, sou líder. E como é que é essa questão de o que eu faço agora? Para onde é que eu vou, assim? Aí quando a gente traz que liderança em boa parte é comunicação, acredito que um dos primeiros pontos que toda nova pessoa querendo ir para esse caminho de liderança ou que esteja nesse caminho de liderança deve se questionar é como é que eu me comunico. E aí tem vários pontos nessa comunicação, né? Porque às vezes a pessoa vem de fora. Então, se a pessoa vem de fora como líder naquele ambiente, a gente já tem ali um desafio que é conseguir conquistar essa confiança, como a Simone disse, criar esse relacionamento. Ou às vezes a pessoa fazia parte do time, era uma contribuidora individual e agora essa pessoa está liderando outras pessoas. E aí tem que superar, às vezes, uma barreira que o próprio time cria, ou aquela questão de intimidade, né? A liderança, às vezes, não é respeitada, porque até ontem estava aqui com a gente, agora vai mudar a forma com que ele pensa, então. Então, acho que esse caminho da liderança nova, acho que ele é um caminho que no começo ele pode parecer assustador, mas o que eu tenho para dizer, assim, o primeiro de tudo é calma. Não é tão grave quanto parece em alguns momentos. E ele pode ser muito mais natural do que a gente imagina. Primeiro ponto, quando alguma pessoa vem para mim e fala assim, então, me tornei líder, e agora? O que eu preciso fazer? Assim? E eu não vou nem entrar no mérito da gente discutir todos os pontos aqui, mas tem um ponto que eu sempre uso, que para mim é o começo de qualquer orientação para qualquer profissional que tenha virado líder, que é, que líder você quer ser? Acho que esse é o primeiro passo, assim. Que líder você quer ser? Como você quer ser identificado enquanto líder? Qual tu quer que seja a tua característica mais forte? Por qual motivo você quer ser lembrado? O que você quer que as pessoas olhem para você e identifiquem em você na sua liderança? Acho que esse é um primeiro ponto que a pessoa precisa se resolver com o próprio espelho dela. Eu quero que as pessoas me vejam como um orientador, eu quero que as pessoas me vejam como um norte, eu quero que as pessoas me vejam como uma referência técnica, eu quero N motivos. Tem lideranças que tem várias formas de se abordar uma liderança, né? Você pode entrar num time através de várias portas, né? Eu acho que isso resume bem. Então, o primeiro conselho primeiro se entenda. Primeiro vá lá, dá aquela encarada no espelho e pense, como eu quero que as pessoas me vejam? Acho que esse é o primeiro grande ponto, assim. O segundo ponto, e eu continuo falando sobre a calma, é porque tem uma parte da liderança que envolve repertório. Você nunca vai saber como lidar com determinadas situações até você viver as situações. Não tem livro para tudo. Nem toda mentoria vai te passar todas as situações. É muito difícil você ter um grupo de líderes que todos esses líderes, todas essas lideranças desse grupo passaram por tudo e vão chegar com uma tabelinha para você e falar assim, olha, quando acontecer tal coisa, você vai para lá. Quando acontecer isso, você vai para cá. Então, tem muita coisa que é repertório. Então, primeiro de tudo, olha para você, entenda a mensagem ali que você quer passar e quem você quer ser. E a segunda coisa, acho que calma um pouco, porque tem muita coisa que é repertório. Tá, então você não me deu nada muito prático para eu fazer agora. Parece que eu tenho que me olhar e ver onde é que eu quero ir e depois eu tenho que esperar um tempo. Mas o que eu posso fazer ativamente? Você tem que começar a entender o que você precisa fazer naquele cenário. O que eu preciso comunicar? Eu preciso? Quais são as exigências? Quais são as expectativas que as pessoas têm sobre mim? Acho que o primeiro passo numa liderança é entender quais são as expectativas que se tem sobre você.
Então, chegar para a tua própria liderança e perguntar, o que você está esperando de mim nessa posição? Eu espero que você traga isso para o teu time, eu espero que você consiga tocar os projetos, eu espero que você traga um novo ar para esse time. Esse time está passando por um momento muito difícil, então eu espero que um momento difícil até nível emocional, então você precisa trazer uma segurança psicológica para essas pessoas, além do que já se deveria ter. Então, acho que pegar essa expectativa também é super importante. E aí, gente, tem uma parte que a galera trava muito, que é aquela coisa, mas eu sou uma liderança mais de bastidor, eu não gosto muito de aparecer. Gente, comunicação não tem nada a ver com exibicionismo, não tem nada a ver com ser extrovertido ou introvertido, não tem nada a ver com isso. Comunicação é ferramenta. Você pode ser extrovertido, você pode ser introvertido, isso não muda nada sobre a necessidade que você tem de se comunicar. E fazer isso em todos os contextos, e até a Simone falou antes ali, né, da comunicação com filhos, com família, com relacionamento, com trabalho. Comunicação ela vai ser necessária em todos esses ambientes. Você não vai conseguir fugir disso em nenhum momento. E eu acho que tem ferramentas que você pode usar. E esse primeiro olhar para o espelho que eu falei lá no começo vai te ajudar muito com isso. Para entender, por exemplo, quando eu estou falando, eu não me comunico tão bem. Gente, tem curso de oratória, tem inúmeros materiais em tudo quanto é canto sobre isso, como falar melhor, como sair de algumas coisas, como se livrar de vício de linguagem, tem inúmeras coisas que podem ser feitas ali para você melhorar nisso. Mas quando eu escrevo uma mensagem para alguém, nunca sai do jeito que eu queria. Gente, tem curso de storytelling, que é uma das matérias, ali, digamos assim, de marketing, tem curso de redação, curso sobre copywriting ali, que é aquela coisa de escrever textos persuasivos. Quer dizer que tudo é pensado e tudo é planejado? Não, gente, é uma referência. A gente pega, consome esse conteúdo e a partir disso você vai usando isso como referência para construir esse teu repertório. Tem essa parte técnica que também vai te ajudar para isso. Se comunicação fosse algo simples, gente, não tinha umas 3, 4 faculdades que falam sobre isso. Tem comunicação social, tem jornalismo, tem publicidade, tem inúmeras faculdades que, no fim do dia, elas falam sobre comunicação também. Então, de fato, não é simples. Ela tem um caminho que precisa ser seguido e um caminho também que, às vezes, demora para vir. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos, faz parte do processo. Mas acho que, no resumo dessa ópera, assim, acho que um líder iniciante, assim, uma pessoa que está chegando nessa posição agora, primeiro de tudo, como ela quer, o que ela quer passar, como ela quer ser, qual líder ela quer ser. Depois disso, calma, tem um repertório a ser seguido, mas tem toda uma linha de conteúdos que você pode fazer a partir dos gaps que você for identificando. E por último, não menos importante, seta bem as expectativas que são esperadas de você. Você não vai conseguir sair comunicando tudo de qualquer forma, a todo momento, para todo mundo. Isso não vai acontecer. É ilusão, é utópico. Então, começa por algum lugar. E acho que para te ajudar, você tem também tua liderança. Você tem também tua liderança para te ajudar. Por onde eu começo? Olha, primeiro aqui eu quero que você engaje as pessoas do time. Então já tem o começo e é por aqui que eu vou. E aí tem materiais infinitos, tem a gente aqui, que eu acho que todo mundo aqui entende um pouco e pode ajudar vocês que estão aí escutando, mas tem vários caminhos para serem seguidos, assim, mas acho que esse começo de se olhar no espelho, ter um pouco mais de calma e setar a expectativa já é um baita passo, assim. Poxa, que legal, Theo. Uma das coisas que mais me engajou na tua resposta foi ali o que tu falou sobre repertório. Eu digo isso porque a gente tenta emular muitos cenários, né, aqui nos cursos e até mesmo no nosso podcast, quando a gente traz algum conteúdo muito mais numa linha teórica, né, de conhecimento. E eu, particularmente, sou um apaixonado por livros, então eu estou sempre consumindo alguma coisa, principalmente sobre os conteúdos e desafios que eu estou enfrentando. Mas uma coisa é teoria, né, e a outra coisa é a prática. Então, treino é treino, jogo é jogo. E nada vai ser tão bom quanto botar a cara e praticar e exercitar. Isso eu falo muito até quando a gente fala da construção de PDIs de liderados, de, cara, tudo bem, tu vai ter uma parte ali que tu vai estudar, vai ler um livro, vai fazer um curso, mas tu tem que praticar, tu tem que entregar, e às vezes tu vai errar, e aí tu tenta criar alguma rede de segurança. Então, acho que quando tu falou de repertório, para mim, conectou rapidamente nesse aspecto de praticar, né? Botar o carro para a rua. E eu acredito demais nisso. Às vezes, a prática ela é um pouco mais cara do que a teoria. A teoria, às vezes, nos atalha em alguns caminhos, mas eu acho que nada é tão valoroso no aprendizado de alguém do que praticar e exercitar. Muito bom. Vamos, então, agora direcionando então, para o fechamento, finalzinho aqui do nosso episódio, desse tema aqui de comunicação junto com o Theo. Theo, para fechar aqui,
Cara, nos deixa uma mensagem final, alguma recomendação de um livro, alguma coisa para os nossos ouvintes ali poderem aprimorar assim, as habilidades deles de comunicação e liderança. O que pode trazer assim, como uma mensagem final para a gente? Boa, boa. Assim, no fim do dia, inclusive esse no fim do dia eu já usei algumas vezes, é um vício de linguagem. Inclusive fica aí, ó, com problema de comunicação, eu tenho um vício de linguagem que eu uso muito isso, assim, no fim do dia. Mas acho que, de novo, né? No fim do dia, acho que se comunicar é base para qualquer liderança, assim. Então, primeiro de tudo, aceita. É o famoso aceita que dói menos. Se comunicar é base. Você vai precisar disso. De novo, não é onde as coisas começam, não é onde as coisas terminam. Comunicação é ferramenta, ela vai estar no meio do caminho de quase tudo que você tem que fazer enquanto líder, mas ela é o meio do caminho. Ela é uma ferramenta e talvez não, acho que ela é a mais valiosa. Vamos lá, vamos puxar a sardinha para a área de comunicação. Ela é a ferramenta mais valiosa que se tem na mão aí de uma liderança, assim. Então, assim, o nosso trabalho, no fim do dia, ele se desenvolve através de outras pessoas. Então, fica difícil seguir o dia a dia sem saber se comunicar da melhor forma. Então, se eu puder passar uma mensagem, primeiro de tudo, entenda que comunicação é necessária, ela é essencial e ela é boa parte de tudo que você vai fazer. Se você está numa posição de liderança e tem insegurança em relação à tua comunicação, acho que vale estudar, vale procurar conteúdo, gasta tempo em cima disso. A Simone trouxe esse exemplo ali atrás e faz todo sentido que isso vai criar um atalho enorme na tua vida. Comunicação. Criar confiança com as pessoas vai demandar comunicação. E a gente vai vendo que esse trabalho é como se fosse um dos mais escaláveis que existe no mundo. Você vai ver que ao longo do tempo, quando começar a se comunicar melhor, parece que você vai destravando umas chaves e abrindo umas portas que você nem imagina que poderiam estar ali, que isso poderia te ajudar no começo, assim. E, de novo, né, acho que vale reforçar, comunicação é a arte de passar mensagens através de formato e conteúdo, lembra disso. Formato e conteúdo é muito importante. Se você não alinhou o conteúdo da tua mensagem e não alinhou isso com o formato que você vai passar, você tem uma chance gigantesca de falhar nesse processo. E sobre livros ali que você trouxe, Vini, acho que tem 2 livros, assim, um deles, inclusive, foi tu que me recomendou há um tempo atrás, mas acho que um livro que eu gosto de trazer para novos líderes, assim, as novas lideranças, acho que é aquele livro Os Primeiros 90 Dias, até mais é básico, ele repete muita coisa que a gente já sabe. Sim, repete muita coisa que provavelmente você já sabe, que você já viu em outro lugar. Se você ler conteúdo sobre isso, você vai ver que ele é um compilado também de muitas coisas que a gente já conhece, mas às vezes ele é um bom caminho para você tangibilizar informação. Você vai lá, ler o livro e fala assim, tá, entendi para onde é que eu tenho que ir. E o livro, né, só falei do nome aqui, nos primeiros 90 dias, ele é um livro justamente para falar dos primeiros passos de liderança. Então, acho que esse é um bom ponto para quem está começando a olhar para isso, acho que ali já vai ajudar. Talvez não tenha a ver tanto com comunicação, mas vocês vão ver que está ali no meio também. E eu acho que um outro livro que fala muito sobre comunicação é aquele livro Gerente Minuto. Aquele livro, acho que ele fala muito bem sobre comunicação. Assim. Ele fala muito sobre setar objetivo com as pessoas, sobre flagrar as pessoas fazendo coisas boas, sobre acompanhar e dar redirecionamento para as pessoas. No fim do dia, tudo isso é comunicação, gente. Quando eu preciso comunicar um objetivo claro, eu estou usando comunicação. Quando eu preciso redirecionar alguém, eu vou estar usando comunicação. Então, o livro inteiro, ele vai te passar formas, ele vai te passar um formato, a todo momento te passando um formato de como levar essa mensagem para as pessoas e como é que você faz para garantir que elas recebam da melhor forma e que elas sejam mais produtivas com isso, assim. Eu acho que é isso. Acho que esses 2 livros representam bem a forma com que a gente precisa usar a comunicação. E como um plus ali, acho que é um livro que também eu li recentemente, que é Os 5 Desafios das Equipes. Eu já tinha tido contato com esse livro um tempo atrás, e ele volta agora para as minhas literaturas presentes, assim, por desafios que a gente vem encontrando, está na mão do Vinícius ali. E ele fala sobre um ponto que eu só lembrei dele agora, porque a Simone falou disso antes, eu também comentei sobre confiança. Os 5 Desafios das Equipes é um livro que basicamente ele fala de uma pirâmide de alguns itens que todo time tem que ter, que toda equipe. Eu não vou dar spoiler, ler o livro, mas a base do livro, a base dessa pirâmide é confiança. Assim. Se não existe confiança, provavelmente esse time vai ter inúmeras disfunções. E eu não vejo outra forma de você adquirir essa confiança, de você conseguir essa confiança, que não seja através de comunicação. Então, comunicação, se a gente fizer um link direto, se confiança é base e eu preciso de comunicação para ter confiança, comunicação também é base.
Então, levem isso em consideração na hora de lembrar desse nosso querido tema, que é a comunicação também. A mensagem ficou longa, mas acho que deu para entender isso. Simone, acho que agora tu pode fazer daí o fechamento e daí a gente corta só esse trecho aqui. Pode ser? Tá bom? Theo, a gente está chegando aqui no final, então, do nosso episódio. Eu quero deixar aqui mais uma vez o nosso agradecimento pela tua participação aqui, que eu acho que foi super válida. É sempre bom a gente ter um outro olhar também sobre aquilo que a gente tem sempre falado e sempre trazido aqui, conversando com pessoas que têm experiências, que têm as suas vivências. A gente sempre fala aqui nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias, que tudo que a gente ensina não é uma receitinha de bolo, né? Então, assim, hoje você está dentro de um contexto, talvez você aplicou uma série de recursos na tua equipe, está tudo redondinho, está tudo funcionando. Se você for para uma outra equipe, se você for para uma outra empresa, você vai precisar reconstruir muita coisa, você vai precisar remodelar muita coisa, porque por mais que você tenha o esqueleto, né, do que a liderança ensina, do que as ferramentas ensinam, mas cada contexto é um contexto diferente. Então, a gente sempre fala aqui para os nossos alunos que eles desenvolvam esse senso crítico, de não achar que eles vão fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, se eles mudarem de equipe, se mudarem de empresa. Não é assim que funciona. A gente precisa saber, assim, nesse contexto, esse repertório, né? Vocês falaram muito em repertório. Esse repertório que eu tenho cabe aqui? Cabe, mas eu preciso remodelar, fazer algum ajuste. É isso que a gente precisa desenvolver, né? A gente não pode seguir receitinha de bolo, porque senão a nossa liderança não vai ser o sucesso que a gente busca, né? Então, a gente sempre fala muito sobre isso. Então, a tua participação aqui foi muito legal, né? A tua experiência, o teu olhar, né? Falando muitas coisas de um jeito diferente. Então, de novo, né? Isso é comunicação. Talvez eu e o Vinícius, a gente já tenha falado sobre algumas coisas do nosso jeito. Você trouxe de novo, reforçou do teu jeito. Então, isso é o exercício mesmo da comunicação. Então, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui com a gente, tá certo? E então é isso, nós estamos... Muito obrigado. Desculpa, Theo, pode finalizar. Não, só agradecer também. Obrigadão, gente, pelo momento. Obrigado pela participação aí com vocês sobre esse tema e sobre liderança como um todo. Eu fico muito feliz de ter participado aqui, de poder compartilhar um pouco com vocês. E é justamente isso, Simone. Acho que é um tema super importante, que faz parte do nosso dia a dia e merece ser tratado. E, de novo, todo mundo vai acabar levando isso de uma forma diferente. O importante é que a gente continue passando essa mensagem e vamos lá, que a gente crie um consenso sobre o tema, independente da forma com que essa mensagem vai chegar. Então, só agradecer vocês também. Muito obrigado. Maravilha. Então é isso, gente. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Obrigada por estar aqui conosco. E eu quero te convidar também a nos seguir, nos acompanhar nas redes sociais, @líder_transformador. Através do nosso blog, lideraretransformar.com.br. Se inscreva lá na nossa newsletter para receber as atualizações dos artigos que nós publicamos. E deixe aqui o seu comentário também falando sobre quais os insights que você teve, quais os aprendizados e quais as fichas que caíram aí para você. E se você tiver algum assunto que você gostaria que a gente trouxesse aqui, deixa aqui para a gente também, tá certo? Nos vemos, então, no próximo episódio. Tchau, tchau. Até a próxima.